Paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Todos encontraram? Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Interessante a gente saber que quando a Bíblia fala ninguém, é porque é ninguém. Se a Bíblia diz que ninguém verá a Deus sem a santificação, é porque ninguém verá a Deus sem a santificação. Se ela disse, está falado. Mas o que é santificação? O que é a santificação? Santificação é um processo. É um processo de se tornar santo. Mas é interessante saber que enquanto nós estivermos na vida, estamos no processo. Pois a Bíblia não diz que se a gente for santo, se a gente não for santo, não veremos a Deus. Mas a Bíblia pede para a gente seguir a santificação. Porque sem ela ninguém verá a Deus. Sem o processo de se tornar santo. E não que a gente precisa ser santo, porque essa condição nós só encontraremos quando nós estivermos na glória. Então, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante saber que a santificação ela é um processo. Só que muitos pensam que a santificação está apenas relacionada à imoralidade na área sexual. Mas a santificação ela não está apenas relacionada à imoralidade na área sexual, mas a tudo que a Bíblia apresenta como pecado. Só que santificação não é apenas ter aparência de piedade. Santificação não é ter um fanatismo religioso. Santificação também não é você se isolar a ponto de dizer, eu sou tão santo que eu não me misturo com tal classe de pessoas. Santificação não é perfeição impecável, mas é despojar-se do velho homem e revestir-se do novo. Rejeitar todo o nosso passado, aquilo que nos contaminava, e revestir-se daquilo que é de Deus. Só que é importante a gente saber que a santificação ela é progressiva, é feita em graus. No homem interior, ele é reconstruído dia a dia. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 4,16 que por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia. Por isso que a santificação ela é um processo que você vai vivendo dia em dia. E com isso você vai se renovando dia em dia. Em Romanos 6,22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A santificação é um processo qual nós devemos que estar, pois o fruto dela nos dará a vida eterna. Por isso que o livro de Hebreus fala que sem ela ninguém verá a Deus. A questão não é que eu vou conseguir ser perfeito. A questão não é que eu não vou pecar mais. A questão é eu estar nesse processo na luta contra o pecado.
Será que pelo menos eu estou tentando? Isso não quer dizer que alguma pessoa, mesmo cristã, ela caia, ela peque, ela não possa mais voltar porque ela não tem mais chance de ver a Deus. Não, mesmo que ela peque, mesmo que ela caia, ela pode voltar para o processo. Mas para isso, ela precisa fazer este esforço de lutar contra o erro, lutar contra o pecado, para que continue no processo de santificação, para que também haja nela renovação. É dia após dia. Não existe eu virei crente e agora eu sou santo, não erro mais. Não, eu virei cristão, eu virei crente, mas a partir de agora eu entro em um processo que dia após dia eu vou me libertando de pecados que às vezes nós, mesmo depois de convertidos a Cristo, continuamos a cometer. E dia após dia nós vamos nos livrando dele, nós vamos adquirindo forças para que ele não mais nos domine. Às vezes muitas pessoas recebem a Jesus, mas ainda tem o vício de fumar, o vício de beber, que às vezes ele não consegue de um dia para a noite, mesmo que ele aceitou a Jesus naquela noite, largar do vício, mas ele vai entrar num processo de libertação daquele vício. E assim está relacionado a qualquer pecado, mas é necessário que entre no processo, não apenas deixe o pecado tomar conta, mas há uma luta. E agora você tem o Espírito Santo para lhe ajudar. Agora você tem a palavra de Deus para te orientar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Tessalonicenses 4,7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vemos que a santificação ela é tão importante, pois é algo que nos dará a vida eterna, é algo que nos proporcionará ver ao Senhor. Por isso que nós temos que estar dentro desse processo. Mas existe uma questão: dogma ou ensino? Ou dogma ou doutrina? Imposição ou orientação? Muitos líderes de igrejas, líderes religiosos, querem que as tuas ovelhas, aquelas que seguem a sua igreja, se santifiquem por meio de dogma ou por meio de imposição. Muitas pessoas no começo até suportam, mas se sente de tal maneira pressionado que não consegue resistir a esse dogma ou a essa imposição, que isso vai contribuir para que ela de fato vá de vez afundar no pecado. As pessoas querem ensinar as pessoas a não prostituir, a não fumar, a não beber, a isso, a aquilo, mas impondo ela em suas costas tal fardo a qual ela não consegue suportar. Então, o problema não está em suportar, a não fazer ou não cometer determinado tipo de pecado. O problema está da maneira a qual foi imposta. Às vezes, muitas pessoas estão dentro da igreja e elas voltam para o mundo, para o pecado, porque a ela não foi orientada, mas foi imposta. A ela não foi dada um ensino, uma doutrina, mas foi dado um dogma. Dogma é coisa de ditador. Nós estamos em um país que não é
ditador, mas democrático, ao qual é colocado uma liberdade para que você faça de acordo com a sua vontade. Porém, existem coisas que, mesmo que eu seja livre a fazer, não é errado, não convém. Por isso que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, ensinar a uma pessoa a entrar em processo de santificação não pode ser com dogmas e nem deve ser imposta, mas deve ser ensinada e orientada. Pois ensino, orientação é a maneira de apresentar a alguém normas como sugestão para a fé e prática. Você deve sugerir: não minta, porque não mentir é bom. Pois se você mentir, as pessoas vão uma hora descobrir que você está mentindo e não vão mais acreditar em você nem quando você disser a verdade. Então não minta, porque isso lhe fará bem à sua vida. Mas você não deve ensinar: não minta, porque você vai para o inferno. Não minta, porque vai cair uma praga sobre você. As pragas do Egito vai cair sobre você. Não, não é assim. Não é impondo, não é ditando regras, mas é ensinando, é orientando, para que a pessoa, de maneira voluntária, veja como tal ensino é bom, que ela fala: poxa, eu não quero mais mentir, eu não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais praticar coisas abomináveis à palavra de Deus. Poxa, eu estou vendo que é legal, eu estou vendo que vai ser bom para mim. Pois se eu ficar comentando tais coisas, no futuro eu vou colher essas besteiras que eu estou fazendo, e isso vai prejudicar a mim mesmo. Deve haver orientação na área da sexualidade para as crianças. Claro, ensinar de acordo com a idade, com as faixas etárias. Deve haver orientação sobre o namoro cristão. Para casal, vida a dois, deve haver orientação. Pois nós vamos pegar essas orientações, essas sugestões como práticas para a nossa vida, porque a gente vai ter essas orientações, esses ensinos, para que a gente tenha uma vida boa, agradável, abundante. Mas isso não está acontecendo. As igrejas não estão tendo líderes, estão tendo ditadores. E isso que tem afastado muitas pessoas da igreja, da casa de Deus. Mas nós vamos pegar isso para a nossa vida, não só se um dia nós tivermos que ensinar pessoas, mas ensinar os nossos filhos. Mas não vamos impor, vamos ensinar, vamos orientar. E ele, se ele quiser, ele analise, porque você impondo, ele não vai receber, ele vai querer te contrariar. Mas você ensinando, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai analisar e vai ver o que é bom. Deus nunca impôs nada a ninguém. Jesus, quando esteve em nosso meio, nunca impôs nada a ninguém. Mas ele ensinou. Ele ensinou uma maneira de nós vivermos para que a gente só tenha bons frutos, para que a gente tenha aí um futuro agradável, para que a gente tenha esperança, paz, felicidade. Jesus nunca impôs nada a ninguém de maneira que ficasse pesado. Por isso que Jesus até fala: o meu fardo é leve, o jugo é suave. Não é difícil, porque eu estou sugerindo algo bom para a vida de vocês. A prática contra o pecado é algo que vai lhe fazer bem. Você não se prostituir, você não roubar, não matar, não beber, não fumar. Isso é algo que vai lhe fazer bem. Você vai ser feliz, você vai ter paz no teu coração, você vai ter amor. Então,
é importante a gente buscar orientar e receber as orientações, pois só dessa maneira, com orientação e com ensino e com doutrina, que a gente entra no processo de santificação. Dogma e imposição não santifica ninguém, e dogma e imposição não vai salvar ninguém, porque a salvação não é pelas obras, não é pela aparência, mas é no processo de santificação, que é um processo voluntário, que nós recebemos a sugestão de Deus, nós recebemos o ensino de Deus e procuramos a servi-lo entrando nesse processo. E esse processo, que é leve, que é fácil, que é gostoso, isso nos levará a ver a Deus e por fim a vida eterna. Amém?